Prefeitura de Itu entrega a resposta ao Ministério Público sobre pedido de calamidade no último dia do prazo. Em período eleitoral, que candidatos podem e não podem para conquistar votos? As baixas temperaturas causam ressecamento da pele, o que exige mais cuidado. Olá, boa noite. No fim da tarde, a Prefeitura de Itu enviou ao Ministério Público o documento com as respostas referentes às recomendações feitas sobre a situação da falta de água na cidade. O conteúdo da carta, o Executivo não quis revelar. Pedro Leão está em frente ao Ministério Público em Itu. Boa noite, Pedro. O MP já tem conhecimento da decisão da Prefeitura? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Está confirmado, a Prefeitura de Itu não irá decretar estado de calamidade pública por conta da falta d'água. Porém, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público, boa parte das recomendações feitas pelo MP foram acatadas. Este posicionamento da Prefeitura agora será analisado por promotores de várias áreas, como meio ambiente e urbanismo. Só depois disso, o MP vai definir se essas ações são suficientes. Neste momento, o Ministério Público aqui de Itu está fechado. Porém, uma das promotoras, Maria Paula Pereira da Rocha, ainda está aqui analisando o documento da Prefeitura que chegou ao órgão agora há pouco, às 6 horas da tarde. Simone. Ok, Pedro, se você tiver mais alguma informação durante o nosso telejornal, você nos chama que a gente volta a conversar ao vivo com você aí de Itu. E foram 8 recomendações que o Ministério Público fez à Prefeitura de Itu, mas o próprio Pedro disse que nem todas foram acatadas, como o decreto de estado de calamidade. Algumas das recomendações são: possibilidade de requisição de propriedade privada, permissão para captação e uso de água de poços artesianos das propriedades privadas. O dono da outorga poderá ser indenizado não em relação ao uso da água, mas a qualquer prejuízo na propriedade. O MP sugere ainda a expedição de decreto proibindo qualquer autorização ou liberação de novo empreendimento imobiliário na cidade. E a falta de água em Itu causa revolta entre os moradores. E toda vez que a nossa equipe vai à cidade, eles dizem que a falta de chuva não é o único fator para o problema, pois torneiras secas são constantes no município. E a maioria acredita que o município deveria, sim, ter decretado estado de calamidade. Veja a reportagem. O Ministério Público sugeriu oficialmente o estado de calamidade pública no fim de julho. O Executivo foi notificado no dia 25. A medida permite o envio de repasses federais com pouca burocracia para resolver o problema no abastecimento. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a cidade não tem volume significativo de chuvas desde novembro do ano passado, o que configura a pior estiagem nos últimos 90 anos. Questionamos ainda porque a resposta só veio no fim do prazo. E o Executivo afirma que precisou de tempo, já que o Ministério Público fez 8 recomendações. A demora para a decisão é criticada pela população. Eu acho que já deveria ter decretado faz muito tempo, porque já faz 4 meses que está essa coisa de tem água, não tem, tem água, não tem. O racionamento de água na cidade começou em fevereiro e foi ampliado em maio. Moradores precisam de paciência e de criatividade para viver com a torneira vazia. Enchendo os tanques, né, os baldes, as máquinas, porque não tem. É triste. E ninguém faz nada, cara. Entra um prefeito, não faz um reservatório. Entra outro, não faz. A conta de água também é motivo de reclamações. Com 3 pessoas em casa e não tem água e R$130. O comércio sente os efeitos da estiagem. O centro da cidade recebe água dia sim, dia não. Os clientes, né, pedem para ir no banheiro, crianças apertadas, né? E tem cliente que não entende a gente, né? Aí fica difícil a gente falar não também, né? Às vezes a gente precisa de água, assim, nem que seja para lavar uma louça e não tem. A gente fica, tipo, com louça acumulada. E é feio, né? Porque é lugar de trabalho. Maria do Carmo ficou 1 mês sem vender café por conta do racionamento. O jeito foi preparar a bebida com a ajuda de galão e também encher baldes quando a água vem. Dor de cabeça, mais gastos e só tormento.
Um homem foi preso suspeito por receptação de veículos em Jundiaí. Por meio de denúncia, a polícia chegou até uma casa no Jardim Tamoio. No local, um homem que já possui passagens por roubos assumiu ser o dono do terreno. Além de carro, na casa dessa pessoa, a polícia encontrou placas e documentos de veículos, além de aparelhos eletrônicos, armas e munições. O suspeito vai responder por receptação de veículos, porte ilegal de arma, de posse de fogo e posse ilegal de munição. O dono do terreno foi liberado. Um homem de 23 anos foi detido por tentativa de estupro a uma mulher em Várzea Paulista. Segundo a polícia militar, a vítima, que estava machucada, gritou por socorro e apontou o suspeito, que começou a ser agredido por um grupo que passava. Com a chegada da viatura, ele foi encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido por outra vítima. Em período eleitoral, é importante que as pessoas conheçam o que os candidatos podem e não podem fazer para conquistar os votos. Caso haja abusos, as denúncias devem acontecer. Veja a reportagem. O cavalete é a forma mais comum de propaganda nas principais avenidas de Sorocaba. Na maioria das vezes, fica nos canteiros centrais. A peça não pode prejudicar a visibilidade do motorista e deve ser retirada entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã do dia seguinte. Para a maioria da população, a forma como é feita a campanha prejudica o motorista. Tira a visão da gente, do semáforo, da faixa de pedestre. Às vezes, aqueles meio descuidados, eles podem prestar atenção e atrapalhar o trânsito. Atrapalha tudo e é uma falta de vergonha isso aí, eu acho. Nos bairros, cartazes e muros pintados são as principais formas de pedir votos. A imagem não pode ter mais de 4 metros quadrados de área e nem deve ser colocada em prédios públicos. Para instalação em bem particular, é vedado o pagamento pela divulgação. A Justiça também tenta inibir a poluição sonora. O uso de amplificadores, carros de som e alto-falantes é permitido até às 22 horas. Um comício pode ir até a meia-noite, desde que a polícia seja informada com 24 horas de antecedência. O que não pode é o showmício, a participação de artistas para atrair e animar o público. Especialmente quem tem criança dentro de casa, pessoa doente, né, passa aquele som alto que você não dá para escutar nada, faz eco até dentro das casas. O cidadão pode relatar irregularidades na campanha nas ruas. O Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou a opção de denúncia online. No endereço www.tre-sp.jus.br, o eleitor procura a página Eleições 2014. Em seguida, Propaganda Eleitoral. É necessário preencher um cadastro e há um espaço para fotos. Recebida a denúncia, o cartório imediatamente dirige-se ao local da denúncia e faz a constatação. Eventual propaganda irregular, o candidato ele é notificado a retirá-la no prazo de 48 horas. Confira outras restrições eleitorais. Na internet, a campanha pode ser feita em sites, blogs e mensagens instantâneas, mas o anonimato é proibido. Também é proibido fazer propaganda via telefone, distribuir brindes como bonés, chaveiros ou camisetas. A campanha com carreatas, carro de som e distribuição de folhetos é proibida no dia da eleição, 5 de outubro no primeiro turno e 26 de outubro no segundo turno. Conselho Regional de Medicina confirma que médicos podem desligar aparelhos em caso de morte cerebral. Mas família que vive a situação pode exigir que isso não ocorra. Esta é a realidade de uma criança internada em Sorocaba. Guilherme Johnson Carvalho, de 3 anos, recebia atendimento no Hospital GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil de Sorocaba. Guilherme estava em tratamento de um tumor no cérebro há 7 meses. Há 6 dias foi internado na UTI do GEPASSE e na tarde de segunda-feira teve a morte encefálica decretada. De acordo com o médico responsável, o garoto teve uma infecção depois da cirurgia. Teve um dano muito importante no cérebro dele. E ele evoluiu por um coma profundo, né? E os exames mostraram a presença, tem um diagnóstico de morte encefálica. O médico explica que a morte encefálica é irreversível e nessas circunstâncias até mesmo o atestado de óbito do paciente já é providenciado. O paciente continua vivo, porém somente com funções vegetativas, né? É diferente de um coma profundo que ainda tem atividade cerebral. A morte encefálica é uma situação onde, apesar de existir batimento cardíaco,
você não tem uma atividade do cérebro comprovada pelos exames e essa situação é considerada irreversível. A família de Guilherme diz estar ciente da situação, mas reclama de como uma médica teria agido, desligando os aparelhos que mantêm a criança respirando assim que o pai do garoto saiu para comprar um lanche durante a tarde. Ela falou assim, eu estou desligando, você não está vendo que ele está morto? A família não quer aceitar. Daí ela pegou e falou, você quer que eu ligue de novo? Ele falou, lógico que eu quero que você ligue. A gente sabe que ele está com a morte cerebral, mas e a ética dela, onde que está? O hospital respeitou a decisão dos pais e os aparelhos permanecem ligados. Do ponto de vista ético, os médicos estão autorizados a fazer o desligamento em condições de morte encefálica. Tá? Mas, por uma decisão interna, nós optamos por hora, até que isso seja melhor assimilado pela família, que os aparelhos fiquem ligados e a gente vá conversando de tempos em tempos aí. Sobre a conduta da médica, o hospital informou que o aparelho de ventilação mecânica não foi desligado em nenhum momento, ou seja, desmente a versão da família.